Estamos muito felizes em receber Fernando Ferreira, ele é estrategista-chefe, Head de Research da XP, nos honra com a sua presença para a gente conversar sobre vários assuntos. Fernando, bem-vindo aqui ao Manhã TC News, uma honra tê-lo no nosso estúdio. Obrigado pelo convite, tudo bem, Léo? Tudo bem, Camila? Obrigado a todos que nos escutam. Vamos falar um pouquinho sobre bolsa, mercados, enfim, o que vocês quiserem debater. Pois é, assunto não falta. Eu gostaria de começar ressaltando uma coragem que você teve em janeiro, quando em algumas declarações você mencionou que mesmo num cenário de adversidades e de aversão ao risco, você entendia que os preços no Brasil e que as largas assimetrias exigiam posicionamentos, que era hora de se posicionar. Sim. E o tempo lhe deu razão. Não sei se você imaginava um repique tão forte de 40% em algumas das ações brasileiras, mas o fato é que o vento do investidor estrangeiro soprou em favor da Bolsa. Como é que você viu esse movimento de forte alta da Bolsa brasileira? Perfeito, acho que tinham coisas que realmente dava para esperar e coisas que nem tanto, né? Então o que surpreendeu muito a gente esse ano foi esse ímpeto do investidor estrangeiro, que eu diria que também foi muito ajudado pelas políticas do Donald Trump, né? O mercado estava muito animado com os Estados Unidos desde as eleições no ano passado, e quando começaram a vir as notícias do trade war, da política tarifária e principalmente aquele fatídico 2 de abril, a gente viu que os investidores estrangeiros começaram a repensar toda a alocação que eles tinham nos Estados Unidos, né? Vale a pena a gente lembrar que os Estados Unidos hoje representam mais de 65% da alocação global nas bolsas globais. Se você pega os índices, né, dos grandes índices globais, os Estados Unidos é 65% desses índices. E os investidores vinham com uma posição ou neutra ou over em Estados Unidos, ou seja, você está falando alocados. Exatamente, portfólios com 70% alocados nos Estados Unidos. Mercados emergentes representam menos de 10% dos índices globais, em torno de 8%, sendo que o Brasil está ali com uma posição de menos de 1% nos índices globais. Então, o ponto aqui é o seguinte, com essa volatilidade alta lá fora, os investidores tiveram que começar a repensar as suas alocações, seus portfólios globais, e por isso que a gente viu essa entrada muito significativa de dinheiro até agora. Foram 20 bilhões de reais, né, de investidores estrangeiros vindo para cá, que para a gente faz muito preço, né? É um valor muito significativo. Agora, quando você pensa em dólar, isso não é nada, né? Quando você pensa no tamanho da indústria de fundos, da indústria global, ainda é muito pouco que veio para cá. Então dá sim para a gente continuar com uma opinião otimista para o médio prazo, mas de fato, no curto prazo, o mercado esticou bastante, a gente não esperava que as small caps e os papéis domésticos tivessem uma performance tão forte, mesmo com o Banco Central ainda subindo juros, né, num cenário de alta de juros. Então, de fato, alguns movimentos surpreenderam a gente, porque no começo do ano, no fim do ano passado, a gente também dizia, olha, preferimos as large caps, né, preferimos papéis dos setores mais defensivos, geradores de caixa, porque esses papéis estão tão descontados que você não precisa tomar riscos desnecessários. Mas o que a gente viu até agora é que os papéis, né, de small caps, os papéis mais cíclicos da Bolsa, tem setores que andaram até mais de 40%. Né? O setor de educação mais do que dobrou esse ano, o setor de home builders, né, das incorporadoras, subiu mais de 60%. Então isso surpreendeu a gente não esperava. Vários pontos me chamaram a atenção nesse seu primeiro panorama. Eu vou, num primeiro momento, me ater ainda à questão de fluxo. O estrangeiro deu um sopro que para ele, particularmente, é um sopro leve, mas para nós fez uma baita de uma diferença, ainda que quando dolarizamos a Bolsa brasileira, a gente veja um ímpeto ainda bastante forte. Temos bastante a construir. Exato. Mas nos atendo aqui, eu e você, à questão do fluxo, o institucional, nas últimas fotografias divulgadas pela B3, parece começar a se mexer. Qual é o teu cenário nesse aspecto? Te parece que a indústria, incomodada por não ter, em boa parte, surfado essa resposta da Bolsa brasileira, vem para o jogo com mais afinco agora? Olha, isso vai depender muito da questão dos resgates e aplicação na indústria de fundos, porque quando a gente acompanha os dados da Anbima, ainda vemos resgates tanto para fundos multimercados quanto fundos de ações no ano. Renda fixa atrativa, né? Exatamente. Todo mundo migrando para crédito privado e renda fixa. Agora, recentemente esses dados começaram a dar algum sinal de melhora, ou seja, a indústria podendo ter menos resgates daqui para frente. O que a gente viu no começo desse ano foi, na verdade, uma compra de investidores institucionais locais na Bolsa brasileira, mesmo com esses resgates. O que a gente atribui a isso? A gente atribui a isso ao fato de que os fundos multimercados,
eles estavam muito negativos no Brasil no começo do ano. Eles estavam short na bolsa, estavam comprados em dólar, estavam comprados no DI, e eles viram essa mudança, né, de fluxo global, essa mudança de otimismo maior com o Brasil, e eles tiveram que zerar essa posição short, eles tiveram que aumentar a sua posição em bolsa, e foi isso que sustentou boa parte do fluxo institucional positivo no começo do ano. Agora, recentemente a gente viu os institucionais voltando a vender, acho que muito por conta de uma realização de lucros, mas também pelo fato que, pelo que eu falei no começo, olha, quando você olha resgates e aplicações na indústria, a indústria ainda está observando resgates esse ano. Então, pode ser que agora que os juros pararem de subir, né, e o Banco Central dê alguma indicação de queda, se as pessoas voltem a aplicar em outros fundos que não renda fixa, ou pode ser também que a performance muito sólida da indústria, vamos lembrar que abril foi o melhor mês da história dos fundos multimercados no Brasil, né? 4% na média no mês. Então, de fato, uma performance muito forte. Talvez também essa performance forte faça com que os resgates diminuam ou que as pessoas até voltem a aplicar em fundos. Mesma coisa nos fundos de ações. Vários fundos de ações, a maior parte da indústria, performou muito bem esse ano, até bem acima do Ibovespa, porque a indústria de fundos de ações tem uma característica de, em geral, ter mais exposição aos setores domésticos e menos exposição às empresas grandes de commodities como Vale e Petro, que tem ficado para trás esse ano. Então, bater o Ibovespa esse ano não está mais tão difícil como foi anos anteriores, dado que Vale e Petro tem ficado para trás. Então, pode ser que a indústria volte a ter captação positiva, mas esse é um ponto importante do ponto de vista de fluxo do que acontece daqui para frente, porque até agora a indústria ainda vem sofrendo com esses resgates constantes. Nós temos 11h38. Fernando, você destacou de um lado, reconheceu, a Bolsa Brasileira andou bastante nesses últimos meses, mas de outro disse que ainda é possível manter um olhar otimista no médio prazo. Quais são os alicerces dessa sua tese? Me parece que você já antecipou um dos ingredientes, uma eventual sinalização do Banco Central para um início de corte do ciclo de juros. Quais outros aspectos hoje amparam seu olhar? Perfeito. Bom, primeiro deles, numa visão mais otimista de médio prazo, é a questão que a Bolsa Brasileira continua muito barata. Então, isso já virou até meme, né, nas redes sociais, a gente fala isso, falo isso desde Pedro Álvares Cabral, mas a verdade é que mesmo depois desse rally, a Bolsa continua negociando abaixo, ali próximo de 8 vezes lucro, contra uma média histórica em torno de 11, né? Então, de fato, a Bolsa continua descontada. E quando a gente faz qualquer corte em relação a esse número, ou seja, vamos excluir as commodities, vamos olhar só o valuation dos papéis domésticos, a Bolsa continua muito descontada. Então, em qualquer corte que a gente faça, a gente vê um espaço relevante, né, da Bolsa ter uma precificação mais adequada. Além disso, os fundamentos das empresas brasileiras estão muito bons. Então, não é aquele ativo que está barato, mas é um ativo ruim. E por que eu digo isso? Porque quando a gente olha retorno sobre o patrimônio líquido médio das empresas do Ibovespa, hoje está em torno de 16% de ROE, né, que é muito alto, assim, é próximo do S&P 500, para vocês terem uma ideia. Então, é um ativo que está barato, mas que as empresas estão gerando caixa, estão gerando retorno e pagando dividendo. Acho que esse é um outro ponto importante. Quando a gente olha o dividend yield do Ibovespa, ele está em torno de 7%, né, que é bem alto, é quase o dobro da média histórica. Então, você tem uma combinação atrativa de preços e valuation barato com bons fundamentos e bons retornos que as empresas estão pagando. Então, acho que esse é um alicerce importante. Teremos eleições ano que vem, que também, né, o mercado tem uma volatilidade natural em torno do tema. Tem a questão global de fluxo saindo dos Estados Unidos e olhando para outras regiões, e o Brasil naturalmente sendo um candidato a receber mais fluxos, né, dos investidores estrangeiros. Como você bem mencionou, a questão do pico da taxa de juros, né, a gente já espera que o Banco Central, após o anúncio do IOF, não vai mais subir a taxa de juros. A gente tinha uma expectativa de um novo aumento de 0,25, depois do anúncio do IOF, a gente mudou essa projeção. Nosso time econômico agora espera que a Selic fique em 14,75, e quando a Selic para de subir, a próxima
pergunta natural é quando começa a cair, né? O mercado de juros, o mercado de DI já tem antecipado quedas aí já para o segundo semestre desse ano. Talvez o Banco Central tenha que ficar um pouco mais cauteloso dependendo de como a inflação se comportar, mas a verdade é que a gente já está olhando para a próxima fase do ciclo de política monetária, que é corte de juros. Então você tem uma série de pontos que fazem com que a Bolsa Brasileira continue muito atrativa no médio prazo. Curto prazo, a gente pode discutir aqui, eu concordo que a gente teve uma esticada grande que tem espaço para uma correção. Uma eventual correção. Bem legal, viu? Fernando Ferreira, nós estamos recebendo, ele que é estrategista-chefe, head de research na XP, nos dá a honra da presença dele aqui no nosso estúdio. Eleições 2026, pausa já concreta e eventual ciclo de afrouxamento na Selic, múltiplos amassados, portanto a Bolsa ainda barata na comparação com outros momentos históricos, levam o Fernando a manter um olhar médio-prazista, otimista em relação à Bolsa Brasileira. Eu vou pegar uma rápida licença para a gente discutir o curtíssimo prazo sob a luz dessas notícias relacionadas a aumentos do IOF. Já é possível medir o impacto sobre o mercado de ações? Como é que vocês têm navegado nessas águas? Perfeito, a gente soltou um relatório esse fim de semana, olhando setor a setor, qual o potencial impacto desse aumento de IOF. Fica claro que do ponto de vista macro, como eu já falei, existe um aperto monetário aqui, porque você encareceu o custo do crédito para as empresas, e na conta do nosso time econômico isso equivale a um aumento de juros de 0,25 até 0,50, né, 0,50, de 50 pontos base. Então, de fato, para nós, o Banco Central não precisa subir os juros mais, porque isso já vai ser feito por esse encarecimento do crédito vindo aí do IOF. Agora, dito isso, quando a gente olha no micro, setor a setor, é óbvio que você tem os setores mais intensivos em capital ou empresas mais alavancadas que precisam de mais caixa e mais capital, que podem sofrer um pouco mais, né, por conta desse aumento do custo de crédito e do IOF, mas a gente enxerga também impactos modestos para a nossa cobertura como um todo. Setor a setor, a gente olhou que a maioria das empresas elas usam de mecanismos de financiamento que ainda são isentos, como por exemplo as debêntures, né, que não tem IOF. Então você tem um impacto que a gente julga ser relativamente modesto. É claro que para o setor de varejo, a questão de risco sacado, tendo que virar crédito, enfim, tem aqui uma dúvida, né, de como isso vai impactar o setor, mas o que a nossa analista do setor disse é que as grandes varejistas já estavam utilizando dessa forma contábil de tratar o risco sacado desde o evento Americanas, e que ela não vê grandes impactos para as varejistas listadas dessa medida. Podem sim ter impactos para as varejistas menores, né? Então até abre espaço aí para as grandes varejistas ganharem espaço de mercado, mas eu diria que esses são os setores mais afetados, não é necessariamente setor, mas empresas mais alavancadas, empresas que têm um capital de giro que precisam de muito financiamento, essas podem ter algum impacto, mas quando a gente calculou ali setor a setor, a verdade é que o impacto ele é relativamente pequeno, relativamente modesto, tanto é que a gente não viu grandes impactos na Bolsa, né? A Bolsa sexta-feira abriu em queda, depois acabou voltando e fechou no positivo, hoje também a Bolsa tentando subir aí o índice ao longo do dia, então de fato a gente vê um impacto relativamente pequeno. Tem toda a razão. Os contrapontos que nós temos feito a essa novela do IOF aqui na nossa cobertura, esses contrapontos passam por dois eixos. Um diz respeito à própria política como ela se dá em Brasília. Há uma tentativa da oposição de travar essa colocação, essa medida do aumento da alíquota do IOF. É uma questão para o investidor e para o trader ter no radar. E a outra é a judicialização, porque o IOF ele é por natureza regulatório e foi colocado até de maneira vocalizada pela equipe econômica como arrecadatório. Então certamente isso pode produzir idas e vindas nos âmbitos da justiça. Perfeito. São 11h45. Fernando, agora a gente volta para um olhar mais estrutural, porque eu gostaria que a gente preparasse a nossa audiência para essa próxima onda, caso ela venha se concretizar. Como é que a gente deve guiar o stock picking agora na Bolsa Brasileira, depois desse primeiro respiro, dessa primeira onda de alta? Quais são os critérios que você organizaria para o nosso público pensar em como montar o melhor e mais adequado portfólio? Perfeito. Olha, acho que depende muito do perfil de investidor e qual o prazo, qual o horizonte desse investimento, porque a verdade, como eu falei, quando a gente faz qualquer recorte na Bolsa Brasileira, ela continua muito barata, muito atrativa. Então, para quem tem um perfil mais conservador,
os papéis pagadores de dividendos, o setor elétrico, o setor de bancos, setor de telecom e o setor de commodities continuam muito atrativos e a gente continua vendo, por exemplo, a nossa carteira de dividendos com uma performance muito sólida, mesmo nesse setor que as small caps, os setores cíclicos têm ido bem. Então, você ter uma carteira mais conservadora não te tirou muita performance esse ano. Você conseguiu ter uma performance boa, com uma volatilidade bem menor, em papéis muito mais sólidos. Agora, é óbvio que do lado das small caps, a gente viu, como eu falei, o setor de educação dobrando, o setor de construção civil subindo 60% no ano, enfim, vários setores, vários papéis de varejo subindo de 80% a 100% esse ano já, e com bons resultados, né? Acho que esse é um ponto importante. A temporada de resultados que a gente viu terminando agora no primeiro trimestre foi uma boa temporada de resultados. Então isso acabou dando um pouco mais de solidez a esse rally, que foi um rally muito, que veio muito por fluxo, mas se as empresas não reportassem bons resultados, você não teria um suporte para esse rally. Não foi o caso. A gente viu várias empresas, né, a maioria, quando a gente faz a nossa conta e olha papel a papel, setor a setor, a gente viu que mais da metade das empresas que a gente cobre no nosso research bateram expectativas de lucro. Foi bem acima do quarto trimestre, né? Então foi uma boa temporada de resultados. Agora, esses papéis subiram muito, esses setores que andaram bastante, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque de fato você fica mais exposto a qualquer notícia negativa que sai, os papéis sofrem, enfim, então são papéis que eu diria que hoje a gente tem que olhar para o fundamento muito bem, justamente para conseguir discernir o que subiu só por fluxo e o que subiu tendo bons fundamentos. Eu diria que o setor de home builders, por exemplo, né, o real estate, é um setor que subiu bastante, mas com bons fundamentos. As empresas reportaram resultados excepcionais, né, o governo aumentou o programa Minha Casa Minha Vida, criou uma nova faixa, enfim. Então, acho que a gente tem que saber, essa é a hora principalmente para quem olha para esses papéis de menor capitalização, papéis mais voláteis, saber discernir, o que subiu por fluxo, o que tem fundamento e o que não subiu também, porque dentro desses setores tem um monte de papel que ficou para trás, né, que não andou tanto quanto aí os papéis mais conhecidos dos setores. Então acho que é um bom momento para fazer esse dever de casa. Né? Interessante, Fernando. Só uma satisfação ao público. Você ouviu o sinal sonoro correspondente à máxima intradiária pela qual passou o dólar de volta aos R$5,67. Essa informação colocada, você foi falando da onda, e me lembrei até daquele trecho da música, né? Camarão que dorme, a onda leva. O sentido não é exatamente esse, mas adaptando aqui, inspirado na tua resposta, é isso. Às vezes você tem o surfista, solidez, múltiplos interessantes, bem posicionado, passou a onda, ele surfou. Mas a concha que estava lá no meio da água foi junto, e não necessariamente com a mesma qualidade. Exato. Agora, isso posto, seria incompleta a nossa abordagem se eu não te levasse para a dinâmica internacional, para além do fluxo que veio para o Brasil. Vamos falar um pouco de Donald Trump e os efeitos dele para a gente pensar a alocação de capital. Vivíamos um roteiro no final do ano passado em que a superalocação ficou nítida nos Estados Unidos, o capital foi com tudo para lá, a gente viu o DXY atingir níveis absolutamente estrondosos, e agora o DXY já está acenando para os 98 pontos, vem havendo uma forte realização, desde fevereiro, depois no mês de abril, tivemos um grande gancho para isso. E aí o dinheiro começou a circular mais pelo mundo, os países emergentes no geral acabaram recebendo, nós em particular, o Brasil se destacou. Quando você olha para os Estados Unidos, quando você olha para Trump, já te parece que a poeira baixou e a gente volta a encontrar aquele modelo mais clássico de um Estado deficitário, para o qual o mundo olha e aceita, com a contrapartida de que os americanos ajudarão os outros países a crescerem? Ou te parece que não? Aquela busca incessante do Trump, pelo menos no que ele vocaliza, de combater o déficit comercial e esse jeito mais truculento em relação aos países, ainda deve contratar mais instabilidade? Como é que você vê isso? Perfeito. Bom, no nosso relatório Onde Investir 2025, no final do ano passado, uma das projeções que a gente fazia, uma das coisas que a gente esperava para esse ano era um ano de maior volatilidade. Então acho que dá para dizer que nessa a gente cravou porque exato, tem sido essa tônica, né? Donald Trump sempre traz bastante volatilidade para o mercado, como a gente tem visto, né? Anuncia
algo muito negativo, coloca o bode na sala, senta para negociar, depois tira o bode da sala. Enfim, é assim que o Donald Trump funciona em termos de negociação. Até o livro dele fala muito sobre isso, né? A arte do deal, né? A arte da negociação. É exatamente esse o resumo do livro. Coloca o bode na sala, senta para negociar e depois tira o bode da sala. E é exatamente isso que ele vem fazendo. O 2 de abril gerou aquela volatilidade enorme, né? O mercado americano e global caíram forte depois do tarifaço que foi anunciado, e desde então eles voltaram atrás já, colocaram, né, um freeze nessas tarifas, né, temporário. Aí depois, na semana passada, ele voltou a ameaçar a Apple e a União Europeia. Ontem já voltaram atrás, já estenderam o prazo, enfim. Então é muito da forma que o governo Trump atua. O que a gente tem falado é que, olha, o risco de recessão nos Estados Unidos parece ter diminuído, porque, de fato, as tarifas que foram anunciadas não foram em frente, né, da maneira que tinha sido anunciada. Se elas tivessem sido implementadas, o risco de recessão nos Estados Unidos era muito alto, né, e alguns economistas chegaram a colocar até acima de 50% esse risco de recessão. Agora, Wall Street, aí, na média, já está falando entre 30% e 35%. De probabilidade, que não é desprezível, mas não é mais o base case, né? O cenário de cauda, eu diria, a questão da recessão. E daqui para frente, você tem essa discussão do orçamento americano sendo discutido no Congresso, e parece que a questão do déficit fiscal foi colocada meio de lado, porque é um orçamento que mantém o déficit fiscal elevado, que corta impostos, né, para vários setores, que mantém o gasto do governo americano bem elevado. Então, aquela política do Doge, do Elon Musk, de, bom, vamos cortar na carne, né, vamos reduzir aqui as despesas do governo americano, não parece que nem os republicanos no Congresso estão dando muito suporte a essa política. Então, o que pode acontecer, e o que a gente tem visto, né, acontecendo, é o que o mercado chama dos bond vigilantes, né, os vigilantes do mercado de renda fixa, trazendo as taxas de juros, principalmente de longo prazo nos Estados Unidos, para cima. A gente viu a taxa de 30 anos aí subindo acima de 5% nos Estados Unidos, que historicamente é um nível que o mercado de ações se preocupa, porque você acaba falando de uma competição muito grande por capital, né, os bonds lá no Japão de 30 anos acima de 3,5% também. Então a renda fixa volta a ficar muito interessante nesse nível de taxa, o que deveria trazer uma preocupação para o investidor de bolsa. A gente não viu isso, né? A bolsa continuou indo super bem, o S&P recuperando, apesar dessa alta aí de juros no longo prazo, mas eu diria que essa questão fiscal nos Estados Unidos é um próximo tema, que na verdade já é um tema atual, mas claro, é um próximo tema para a gente ficar preocupado, além da questão tarifária. Porque a questão tarifária, de fato, ainda está sendo negociada, posterga, tem um anúncio aqui, outro ali, mas eu diria, do ponto de vista de news flow para mercado, essa questão que está acontecendo no mercado de renda fixa, principalmente nos juros mais longos, pode trazer um chacoalhão maior aí para o mercado. Quando a gente olhou recentemente, a última vez que o Treasury de 30 anos bateu 5% foi em 2022 para 2023. Ali o S&P teve um pullback, teve uma correção de 10% quando isso aconteceu. Não é o que a gente está vendo agora, o S&P parece que está ignorando, né, essa alta de juros de longo prazo, mas acho que é um próximo tema para o mercado talvez se preocupar, além da questão tarifária. E a gente investigou, porque tanto quanto você, nós estranhamos aqui bolsas americanas em patamares cada vez mais elevados, convivendo com uma curva de juros cada vez mais esticada. E as descobertas que a gente fez, quando a gente estudou fluxo americano, é que essa alta está muito alicerçada no varejo, quer dizer, as pessoas físicas sustentando esses patamares elevados, a indústria muito cética, observando e com o pé atrás, e os CTAs, as compras automatizadas, também chamando a atenção. Perfeito. Olha, foi uma alegria recebê-lo aqui. O Fernando Ferreira é estrategista-chefe, head de research da XP. Ao abraçá-lo, eu estou abraçando todo mundo da XP, que certamente acompanha aqui o nosso trabalho, como nós acompanhamos o trabalho deles. Fernando, que tenha sido a primeira abordagem de muitas que a gente ainda vai construir. Obrigado e até uma próxima. Obrigado pelo convite e até a próxima. Bom trade aí a todos. Valeu.